Faculdade de audiovisual, vale a pena mesmo ou é só perda de dinheiro? Eu fiz faculdade de audiovisual e hoje trabalho como editor de vídeos de forma PJ, 100% remoto. Hoje eu ganho até 10 vezes mais do que eu ganhava no meu antigo trabalho, e tudo por ter tomado as decisões certas na minha carreira de editor de vídeos. E eu vou ser bem sincero, teve uma coisa na faculdade que quase me fez desistir dela. Nesse vídeo eu vou te contar o que a faculdade realmente me entregou, o que eu só aprendi fora dela e principalmente se hoje eu faria novamente ou se eu escolheria outro caminho. Então se você tá na dúvida se faculdade de audiovisual realmente vale a pena, fica comigo até o final. Se você caiu aqui agora e não me conhece, meu nome é Jean. Sou editor de vídeos há mais de 2 anos. Trabalho como PJ de forma totalmente remota. Já trabalhei com vídeos para casamento, para empresa, YouTube, Instagram, infoproduto e muitos outros. E como muita gente, eu também já tive essa dúvida. Devo fazer faculdade de audiovisual ou devo aprender tudo por fora dela? E hoje eu quero te dar uma visão honesta, sem romantizar a faculdade. E sem cair naquele papo de que faculdade não presta para nada. Expectativas antes de entrar. Eu entrei na faculdade principalmente para ganhar mais credibilidade e ser visto como uma pessoa séria nessa área. E na verdade eu nem pensava em produção audiovisual no começo, mas acabou que foi o curso que eu escolhi. Eu até posso contar em outro vídeo como que eu saí da área da música para a área do audiovisual. Eu entrei na faculdade achando que eu ia aprender de tudo, desde câmera, edição, áudio e direção. Eu achei que eu ia ser empregado só por ter um diploma, e que todos os professores seriam top de mercado, mas na real nem tudo é assim. E é provável que você tenha ou já teve essa expectativa, seja nessa área ou em outras. Então vamos quebrar isso em partes. Prós, o que a faculdade entrega? Vou começar pelo lado bom. A faculdade, na minha opinião, tem pontos positivos sim. Primeiro, linguagem e base teórica. Tem uma coisa que a faculdade me mostrou e bastante foi teoria, mas com a prática eu percebi que era diferente. Por exemplo, foi lá que eu tive meu primeiro contato com uma câmera profissional. E isso me despertou curiosidade e logo me fez perceber que o que eu queria realmente era ser editor. Claro que dependendo da realidade de cada pessoa, isso pode parecer algo muito simples, mas eu vejo isso como uma porta de entrada para algumas pessoas conhecer esse mundo e talvez se identificar com alguma parte dentro desse mercado. Alguns trabalhos práticos que de certa forma eram obrigatórios, já que nós precisávamos de nota para passar, me fez ter uma leve experiência de como funciona esse mercado. E inclusive foi isso que realmente me deu o start para eu começar a editar. Até então eu nunca tinha usado a sério um programa de edição. Segundo, estrutura e equipamento. Esse tópico é um pouco sensível. Para algumas pessoas, uma câmera simples que possa ter em qualquer faculdade pode ser um objeto muito simples e até descartável. Mas do ponto de vista de uma pessoa que tem zero recursos e zero noção de para onde seguir, isso pode ser sim um ponto positivo, já que pode ser um pontapé inicial. Mas eu ainda vou falar mais disso depois. Terceiro, rede de contatos. Outro ponto muito importante foi a galera. Colegas de turma, alguns professores. Algumas dessas pessoas se tornaram contato de trabalho, indicação, parcerias e vários eu tenho contato até hoje. E fechamos trabalhos mesmo depois de formados. E isso acaba se tornando uma bola de neve. Um que indica pro outro, que indica pro outro. O famoso boca a boca. Sem contar que o meu primeiro trabalho foi graças a isso. Um professor estava procurando um editor e me deu essa oportunidade. E esse de longe foi para mim o ponto mais importante de toda a faculdade. Quarto, ambiente criativo. E tem uma coisa que é interessante, o ambiente criativo. A gente fica cercado de pessoas criando, fazendo curtas, fazendo projetos, experimentando. E isso já rendeu vários vídeos, desde vídeos para tirar boas risadas ou até para ganhar festivais da própria faculdade. Tudo isso por ter pessoas conversando e criando juntas. Para muita gente isso é um baita combustível. Contras, o que ninguém te conta. Agora, também tem outro lado, e é o lado que ninguém te conta direito quando tá vendendo na faculdade. Primeiro, custo versus retorno. A faculdade é cara. Mensalidade, transporte, material e principalmente tempo. E ninguém pode te garantir que você vai sair de lá empregado. No meu caso, eu comecei a ganhar dinheiro de fato com edição de vídeos aproximadamente 10 a 11 meses depois que eu ingressei na faculdade. Mas isso foi mérito da faculdade? Sim e não. Sim, pelo fato que o portfólio que eu usei na minha entrevista foi feito graças a trabalhos da faculdade. Mas isso não me impediria de criar um portfólio fora dela. E segundo, porque eu só tive contato com essa vaga depois de uma palestra que teve na faculdade e criando uma rede de contatos. Por isso eu ressaltei a importância do networking no PROS. E ao mesmo tempo não, pelo fato que o conhecimento que eu tinha de edição na prática, eu não adquiri na faculdade, já que lá dentro eu mal tive contato com edição de vídeos. Os trabalhos que eu precisava entregar, eu montava tudo pelo meu computador. Primeiro, porque mal dava tempo de você usar os computadores da faculdade, já que você sempre tinha que estar presente em uma aula. E segundo, porque muitas das vezes esses computadores mal funcionavam. E com isso a gente vai para o próximo tópico. Segundo, equipamento precário. A faculdade é cara. E você acaba tendo a expectativa que ao pagar essa mensalidade, você vai ter acesso a equipamentos bons, mas não foi o que eu encontrei na prática. No meu caso, o Premiere travava nos computadores da faculdade, e eu acabava precisando usar o meu próprio equipamento se eu quisesse realmente editar, e principalmente entregar os trabalhos que eu precisava entregar. Terceiro, teoria demais e prática de menos. Outra coisa, muito do que eu aprendi era só
teoria. E na maioria do tempo não eram disciplinas diretamente ligadas ao audiovisual. Eu tive aula de língua portuguesa, matemática aplicada, gestão de vendas e e-commerce, metodologia científica, análise de custo, e eu entendo a faculdade ofertar essas disciplinas, já que são conhecimentos que vão complementar a nossa profissão. Tudo certo com isso, sem problemas. Mas as coisas ficam meio chatas quando você percebe que você gasta mais tempo com essas disciplinas do que de fato estudando o que você realmente queria estudar. E quando a gente tinha nossas aulas dedicadas, muitas vezes não era o que o mercado pedia, como YouTube, conteúdo para redes sociais, edição rápida, formato vertical. E quando isso era abordado, normalmente era de forma superficial, porque como eu disse, as aulas específicas eram poucas, o que significava que tínhamos pouco tempo de aula. Quarto, professores e grade. Nem todo professor era diretamente ligado à nossa área. Os professores das matérias de audiovisual eram, mas os outros, que eram com quem a gente passava mais tempo, não tinham conexão com o nosso mercado, o que causou várias frustrações, já que muitas vezes nós não tínhamos o feedback ideal de como a disciplina dele se aplicava ao mercado do audiovisual. E alguns professores também tinham uma visão muito antiga do audiovisual. Alguns usavam programas antigos e quando eram questionados sobre algum programa mais recente, como o Premiere, normalmente o professor não tinha contato. Então acabava que a gente não aprendia nas ferramentas que o mercado hoje em dia trabalha. Então nós tínhamos que aprender nos programas mais antigos mesmo. Não que o programa vá definir o trabalho da pessoa, mas do meu ponto de vista, por ser uma faculdade, ela deveria trabalhar principalmente com as principais ferramentas do mercado, e de preferência as mais famosas e mais usadas. Isso pesa muito quando você percebe o que está rolando na internet e nas produções atuais. A parte que quase me fez desistir. E aquela coisa que eu falei lá no começo, que quase me fez desistir, eu sentia que eu estava sendo engolido pela faculdade, sem tempo para me dedicar às matérias de audiovisual, que era o que eu realmente gostava. E isso gerava uma frustração enorme, porque no final das contas eu queria editar, queria aprender como trabalhar com softwares de vídeo, não ficar pensando em método científico ou matemática aplicada. E isso, além da frustração, me trazia uma falta de perspectiva, decepção com a grade, com a faculdade, e muitas vezes até com os professores que nem eram responsáveis por isso, já que eles só estavam ali para fazer o trabalho deles, e cumprir a grade que foi elaborada pela faculdade. Teve um momento que eu realmente pensei, será que continuar aqui realmente vai valer a pena? O que realmente fez diferença na minha carreira? Quando eu olho para minha carreira hoje e penso que realmente fez diferença, não foi o diploma em si, mas sim os projetos que eu fiz em sala de aula, os freelancers paralelos, o tempo que passei editando por conta própria e o network que eu ativei no mercado. Se eu fosse resumir, eu diria, a faculdade foi uma parte do processo, mas não foi o que me transformou em um editor de vídeos. Essa transformação veio muito mais na prática, da pressão real de prazo e da experiência com clientes de verdade. Dá para substituir a faculdade? E a pergunta que mais aparece é, dá para substituir a faculdade de audiovisual? Bom, baseado na minha vivência com a faculdade, sim, é possível. Hoje você tem muitos cursos específicos e muito mais baratos do que uma faculdade. Muitas vezes uma única parcela da faculdade é o suficiente para você pagar um treinamento completo e quem sabe até sobrar dinheiro para você investir em equipamento. Um volume absurdo de conteúdo no YouTube, comunidades e grupos de editores, onde você aprende trocando ideia e pegando trabalhos. Mas tem uma coisa que é difícil de substituir totalmente, que é o ambiente presencial. O contato real com as pessoas gera um outro tipo de conexão, além de você poder criar amizades verdadeiras. Mas isso não significa que a faculdade seja justificável para você. Para quem eu acho que a faculdade faz sentido hoje? Primeiro, quem realmente busca uma formação. Para quem pensa em seguir cinema ou televisão, esses canais mais tradicionais. Ainda mais que esses canais valorizam uma formação acadêmica. Lembro quando eu estudava e vários alunos faziam estágio e muitos eram efetivados dentro dessa emissora de televisão aqui da região. E essa formação acadêmica favorecia com que essas pessoas conseguissem esse estágio e posteriormente essa efetivação, já que no estágio você precisa comprovar que você realmente cursa essa graduação. Segundo, quem precisa de estrutura para estudar. Eu acho que a faculdade pode ajudar em certa forma pessoas que têm dificuldade em estudar por conta própria, o que é comum. O ambiente acadêmico pode te trazer essa energia, mesmo que de forma obrigatória, mas isso pode te fazer desenvolver uma disciplina maior. Mas claro que isso também vai variar de pessoa para pessoa. E mesmo assim, você ainda vai precisar estudar por fora se realmente quiser alcançar níveis maiores na sua carreira, queira você ou não. Agora, eu acho que vale muito a pena colocar na balança se a grana e o tempo investido na faculdade não seriam melhores investidos em equipamentos, bons cursos específicos e um tempo focado em prática e portfólio. Se eu tivesse começando hoje. Bora lá, eu faria faculdade de novo? Se eu tivesse começando hoje, sabendo tudo o que eu sei, eu provavelmente faria de novo. Mas sem expectativas de sair de lá sabendo que realmente é trabalhar com edição de vídeos. Mas sim, eu faria de novo para criar minha rede de contatos. Porque para mim isso foi extremamente importante na minha carreira como editor de vídeos. Eu só voltaria para a faculdade por causa do network. A prática real de edição é o que faz a diferença. Mas o network foi o que me deu as minhas primeiras oportunidades. Provavelmente hoje em dia eu trancaria a faculdade depois de fazer meu network. De qualquer forma, eu faria bem diferente. Começaria a fazer freelas mais cedo, montaria
montaria meu portfólio desde o primeiro semestre, usaria a estrutura da faculdade de forma mais estratégica, não como se ela fosse resolver a minha vida e me ensinar de tudo. E se eu não tivesse condição nenhuma de pagar uma faculdade hoje, eu não me sentiria nem um pouco travado por isso. Dá pra construir uma carreira forte na edição de vídeo sem nenhum diploma. Eu mesmo nunca fui questionado se eu tenho formação na área. O que na prática querem ver é o seu portfólio e se você realmente é responsável no seu trabalho. E só para deixar claro, tudo que eu compartilhei aqui foi baseado na minha experiência pessoal com a faculdade de produção audiovisual. Cada pessoa tem o seu caminho, e o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você, ou vice-versa. Por isso, não tome a minha experiência como regra, mas sim como um ponto de vista para você analisar o que funciona melhor no seu caso. Agora eu quero ouvir de você. Você pensa em fazer faculdade de audiovisual? Já faz ou já fez? Se arrependeu? Recomenda? Comenta aqui embaixo a sua experiência ou a sua dúvida. Se esse vídeo te ajudou a clarear um pouco as ideias, deixa um like, se inscreve no canal e já manda para aquela pessoa que está pensando em fazer uma faculdade de audiovisual, porque esse vídeo pode ajudar ela.